Fala pessoal, meu nome é Raimundo e eu venho trazer para vocês hoje mais um vídeo para a nossa playlist de Laboratório de Eletrônica em que nós vamos abordar aqui o circuito de um filtro passa-baixas utilizando o TL084. Mas antes de irmos para o vídeo, não esqueça de se inscrever, de curtir, de ativar as notificações e vamos para o vídeo. Então pessoal, vamos dar início aqui a nosso experimento sobre filtros ativos, né? Em que nós vamos abordar primeiramente o passa-baixo, o filtro passa-baixo. Ele consiste aqui no nosso amplificador, pode ser o TL084 ou qualquer um com a mesma característica. Temos aqui a nossa entrada na inversora aterrada. Na nossa malha de realimentação negativa nós temos o resistor R2 e um capacitor em paralelo, certo? E na minha entrada eu tenho o resistor R1. Em que consiste um filtro passa-baixas? Ele vai pegar o sinal e vai atenuar as altas frequências, beleza? Deixar passar as baixas frequências. E o que seriam altas frequências e baixas frequências? Altas frequências seriam frequências acima da minha frequência de corte e baixas frequências abaixo da minha frequência de corte. Sendo que exatamente a minha frequência de corte eu tenho que ter uma atenuação de 3 dB, que é aproximadamente o valor da amplitude do meu sinal de entrada dividido por raiz de 2, certo? E é justamente assim que a gente vai avaliar essa atenuação na parte prática, beleza? Então aqui nós temos, o que é que eu posso tirar desse circuito? Eu posso tirar a minha função de transferência, certo? E a análise, a dedução, parte daqueles princípios de impedância de entrada do amplificador infinito, e V- igual a V+. Então, aplicando aqui a lei de Ohm, certo? A minha corrente que sai de VI passa por R1, ela vem e se divide aqui em R2 e C, e depois, pela lei das correntes de Kirchhoff, vai ser a mesma corrente que vai chegar aqui na minha saída V0. E aí, não vou mostrar essa dedução, eu já vou mostrar a função de transferência pronta aqui, que vai ser menos R2 sobre R1, sobre R2CS mais 1, já no domínio da frequência. E a partir daí eu tiro a minha frequência de corte, que será 1 sobre 2π R2C, e a partir desses componentes aqui, R2 e C, eu determino a minha frequência de corte. E como eu chego nessa frequência de corte? A partir da minha função de transferência. Então, aqui nós vamos projetar um filtro passa-baixas para uma frequência de corte de 10 kHz e ganho unitário, ou seja, R1 igual a R2, que vai ser 1,6K, e um capacitor de 10 nanofarad. E nós vamos avaliar na prática, ou verificar na prática, justamente o que acontece quando eu aumento a minha frequência para além da frequência de corte e quando eu tenho uma frequência inferior à frequência de corte. Então vamos para a prática. Então pessoal, aqui com o nosso filtro passa-baixas montado no nosso protoboard, nós temos aqui o nosso CI do TL084, beleza? Aqui nós vamos estar utilizando o pino 11, 4, 5, 6 e 7, em que o meu pino 11 é o meu menos VCC, o pino 4 é o meu mais VCC, ou seja, a alimentação do meu CI. O pino 5 é a minha entrada não inversora, que está aterrada. O pino 6 é a entrada inversora e o pino 7 é a minha saída. Então aqui perceba o meu resistor R1, certo? Ele está conectado à entrada inversora e eu vou aplicar o meu sinal VI. E aqui eu tenho a malha de realimentação, formada pelo meu resistor R2 de 1.6K, ambos de 1.6 kΩ, e o meu capacitor de 10 nanofarad. Então, como a gente projetou esse filtro para uma frequência de corte de aproximadamente 10 kHz, ao chegar em 10 kHz, variando a frequência do meu sinal de entrada VI, certo? Eu espero encontrar na minha saída um nível de tensão que seja o meu VI dividido por raiz de 2, aproximadamente isso. Como eu vou aplicar uma tensão de 4 volts de pico, eu espero encontrar aqui aproximadamente 2.8 volts, beleza? E a minha tensão na entrada permanece aproximadamente constante, ou 4 volts de pico. E é isso que a gente vai tentar observar agora nos nossos resultados. Então, pessoal, com o auxílio do nosso osciloscópio, nós podemos observar aqui as formas de onda de tensão da saída, que é essa forma de onda verde, e a forma de onda de tensão da entrada, que é essa forma de onda amarela. Percebam aqui que os valores de pico delas são aproximadamente iguais, 4 amplitude da entrada e 4 amplitude da saída. E a frequência também, aproximadamente 1 kHz. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha frequência até a frequência de corte calculada, que é de aproximadamente 10 kHz, e na minha saída eu espero que o nível de tensão seja 4, que é a minha amplitude de entrada, dividido por raiz de 2, que vai dar aproximadamente 2.8. Aqui, como a gente está uma frequência muito abaixo da frequência de corte,
tanto o valor da entrada quanto da saída são aproximadamente iguais, já que o meu ganho é unitário. Ou seja, o meu R2 e o meu R1 tem o mesmo valor lá, né? Então, aumentando aqui a frequência do meu sinal de entrada, perceba que a amplitude do meu sinal de saída vai diminuindo enquanto a amplitude do meu sinal de entrada permanece constante. Ou seja, ele está sendo atenuado à medida que eu me aproximo da frequência de corte. Então, quando eu chego em 10 kHz, perceba que eu tenho no meu sinal de saída aproximadamente ou exatamente o valor de pico da minha entrada dividido por raiz de 2, que dá 2,8 volts. E a frequência de 10 kHz, assim como calculado. Se eu aumentar, perceba que ele vai atenuando ainda mais. Ou seja, é de fato a característica de um filtro passa-baixas, beleza? Ou seja, bate com os valores que a gente calculou lá na teoria. E era isso que a gente tinha para mostrar para vocês aqui hoje. Então, pessoal, esse foi o nosso filtro passa-baixas com TE-084. Eu espero que você consiga reproduzir, que tenha tirado suas dúvidas e até o próximo vídeo.